Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui. E olha que interessante, na Suíça, de cada 7 adultos, um é milionário. E o Arthur Alves fez ali uma postagem no X interessante, falando as 7 maneiras pelas quais os suíços pensam sobre o dinheiro. E não só como pensam, mas como eles trabalham o dinheiro. Então, quero estar compartilhando isso aqui com vocês, tá? Não vou ficar falando de clima, tempo, pontos turísticos. Eu quero ver essas 7 dicas aqui que eu acho que é de alta relevância pra gente, tá bom? E um resumo básico lá na Suíça, é um país localizado na Europa Central, é uma das nações mais desenvolvidas e industrializadas de todo o mundo, e a Suíça historicamente adotou uma visão política frente aos conflitos mundiais. E a população suíça desfruta de um elevado padrão de vida. Agora vamos lá. Quais são as 7 coisas que eles fazem ali para ter esse elevado padrão de vida? Vou estar comentando com vocês. Só que antes disso, eu sempre recomendo um livro para vocês estarem lendo. E adivinha onde que foi feito esse livro? Os Axiomas de Zurich. Foi lá, poxa. Então, aqui temos várias dicas sobre como eles se comportam em relação ao mercado financeiro. E aqui embaixo da capa fala assim, ó, os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. É claro que tem um ou outro axioma ali que não dá para levar ao pé da letra. E tem uma dica ali também que eu acho que não é legal, não é interessante. Mas, dos 7, 6 ok. Aqui, dos cacetados de axiomas, 80% a 90%. Então a gente não precisa inventar nada. Vamos copiar o que está dando certo e vamos gastar aqui no Brasil, tá bom? Agora vamos lá para 7 dicas que o Arthur Alves colocou aqui para gente. Então, na Suíça, entre cada 7 adultos, um é milionário. E olha que interessante, isso é 5 vezes mais do que os Estados Unidos. E aqui embaixo já começa, ó. A Suíça tem a maior porcentagem de milionários do mundo. E aqui embaixo fala, eles têm 1 milionário a cada 80 mil pessoas. E aqui começa, 14,9% dos adultos suíços são milionários. Isso é quase o dobro da taxa dos Estados Unidos. No entanto, a Suíça nem sequer está entre os 10 primeiros colocados em termos de renda média. Agora, aqui ó, já começa uma dica que eles fazem. Eu não acho que é legal, porque eu acho que para um homem é digno ter uma casa e ter um carro bom para passear com a sua família ou para dar um conforto ali. Mas isso aqui a gente está falando dos jovens lá, tá? Eles alugam para a vida toda e adoram. Surpreendentemente, apenas 41% dos suíços possuem casa própria. Nos Estados Unidos, 65%. No Brasil, eu não sei qual é essa taxa, mas deve estar rodando mais do que 50% também. E os milênios suíços não são obcecados por comprar casas. Por que não estão comprando? Daí ele fala aqui, ó. Eles tratam, ó, em vez disso, eles estão investindo a diferença em ativos de outro rendimento nesse meio tempo. Então, para quem está começando a vida, ok, mas a partir do momento que você começa a ter uma grana, eu acho que é digno você ter uma casa ali, tá? Agora, isso aqui é importante em relação à conta bancária. Poupança, conta corrente, cartão de crédito. Essa estratégia que eles fazem aqui, eu comecei a fazer isso ó, há um bom tempo. Preste atenção. Eles tratam a poupança como uma conta. A maioria das pessoas economiza o que sobra depois de gastar. Os suíços, eles gastam o que sobra depois de ter economizado. Eles automatizam de 20 a 30% de sua renda a poupança antes de tocá-la. Então, meu amigo, eles não saem gastando à torta direita o dinheirinho que está na poupança. Eles pensam muito bem em relação a isso. Só que, claro, pessoal, vai chegar uma hora que você vai ter uma quantidade de grana legal que vai começar a desfrutar. Isso aqui é legal para quem está começando. Meu amigo, 20 anos, 18 anos, até 30 anos, tem que ralar mesmo, tem que trabalhar mesmo. E o que você plantar nesses 10 a 15 anos, você vai começar a colher. Se você não plantar nesses 10, 15 anos que você tem força, tem energia, e quando você tiver 40? E quando você tiver 50? Que foi o que mais ou menos eu fiz. Comecei a plantar bem com 22 a 23, foi até meus 33 anos, 34, ralando, e hoje, nesse ano de 25, eu vou fazer 40.
tô tranquilo. Mister, dá para parar de trabalhar? Não, não dá para parar de trabalhar, mas eu já tenho alguns anos aí que já dá para ficar tranquilo. E claro, com o mercado financeiro, com criptomoedas, dá para a gente aumentar muito mais rápido esse período de descanso. Então, eles pensam no futuro em relação à sua vida, a ter uma comunidade legal, mas quando é novo, meu amigo, precisa ralar. Agora, isso aqui é interessante também, ó. Não é questão de vontade, trata-se de sistema, mas economizar por conta própria não o tornará rico. Daí quais são as coisas que eles fazem aqui, ó? Os suíços investem em si mesmo. O suíço médio gasta de 5 a 10% de sua renda em educação e habilidades. Todos os anos, eles não correm atrás de diplomas, eles estão buscando habilidades específicas de alto valor. Pense em idiomas, habilidades técnicas e alfabetização financeira. Falando em finanças, a estratégia multibancária. Os milionários suíços não colocam todos os seus ovos em uma única cesta. Eles geralmente usam de 3 a 5 bancos diferentes para finalidades específicas. Então, assim, pessoal, lá eles não investem em diploma, mas investem em conhecimento. Então, é de 5 a 10% ano de estudo. Então, sempre eu vou comentar com vocês aqui. O estudo, ele vai te ajudar a chegar a lugares longes. Se você não estudar, se você não se dedicar, meu amigo, não tem como. A gente não joga na Mega Sena todos os dias. A Mega Sena não sai sempre. Então você precisa estudar. E novamente, aquela famosa velha frase que a gente fala, não existe almoço grátis. Então eles investem de 5 a 10% ano em conhecimento. É claro que desses 5 a 10%, nem tudo que eles vão aprender ali vai gerar fortunas, milhões para eles, mas a experiência no médio e longo prazo vai te auxiliar a estar fazendo o seu primeiro milhão aí, tá? Agora, em relação aos bancos, isso é interessante também. Ó, os milionários suíços não colocam todos os seus ovos na mesma cesta, e eu sempre falo isso para vocês. E aqui, eles geralmente usam de 3 a 5 bancos diferentes para diferentes finalidades. Banco local para transações cotidianas, banco privado para gerenciamento de patrimônio e banco internacional de câmbio. Daí aqui embaixo o Arthur vem falando. O porquê fazer? Mitigação de risco e maximização de oportunidades. Bancos diferentes é igual a pontos fortes e ofertas diferentes. Por exemplo, um pode oferecer uma melhor taxa de investimento imobiliário, enquanto o outro se destaca em comércio internacional. Então, é importantíssimo você ter conta em outros bancos. E bancos internacionais, eu acho também que é algo interessante. Não tenho ainda, mas para 2025, essa é uma das minhas metas. E claro, você tendo Bitcoin também, você já meio que está internacionalizando ali o seu patrimônio ou o seu dinheiro, tá bom? Mas não só Bitcoin, mas eu acho legal, eu acho interessante. E o Uruguai a gente vai dar um passeio nesse ano de 2025 lá para justamente estar fazendo isso, tá? Agora, olha isso aqui, ó. Mestre da riqueza furtiva. Você não verá milionários suíços ostentando logotipos de grifes ou carros exóticos. Eles vivem abaixo das suas possibilidades e reinvestem a diferença. Isso não é privação. Trata-se de gratificação adiada. E isso eu concordo. Com 20 até 36, 37, eu vivia ali no meu limite mínimo para começar a juntar uma grana melhor. Hoje, com 40, eu já posso ter alguma certa liberdade, mas mesmo assim eu não preciso aumentar o meu padrão, porque é aquilo que eu falei para vocês. É digno de um homem ter um carro e ter uma casa para viver. A partir disso, pessoal, na minha visão e o que eu faço aqui está dando certo é água, luz e comida. Se eu conseguir fazer numa grana extra, eu faço novos investimentos. Agora, cartão de crédito, essas coisas eu não faço. E é por isso que eu tenho essa liberdade hoje. Eu não tenho grana para me aposentar, mas eu tenho uma grana para ficar alguns anos, de 5 a 15 anos sem fazer nada. Por quê? Reduzir o meu custo de vida e eu mantenho um padrão simples e eu não saio gastando fazendo loucura. É claro que uma hora ou outra comprar uma coisinha ali, agora ficar nesse padrão de ostentação não é saudável, não é prudente, porque senão sempre você vai ficar correndo atrás do dinheiro. E isso aqui é muito inteligente do que eles fazem.
E não precisa nem estar lá na Suíça para saber que se você viver acima do seu padrão, você sempre vai ficar correndo atrás do dinheiro, tá bom? Agora, isso aqui é interessante, ó. Mas o verdadeiro divisor de águas é a abordagem cidadão global. Os investidores suíços pensam além das fronteiras. Eles estão diversificando globalmente não apenas os termos de ativos, mas também em termos de residência e cidadania. Muitos têm um segundo passaporte ou residem em outros países, por isso abre mais oportunidades financeiras e otimização de impostos. Não posso nem ficar comentando muito em relação a isso para não ter rolo aqui, mas certíssimo o que eles estão fazendo. Você não precisa estar lá na Suíça. Você não precisa morar no Uruguai, mas a otimização de impostos para quem começa a ganhar uma grana legal acima de 100 a 200, 500 mil, precisa começar a pensar nisso, tá bom? E tudo dentro da lei. Tudo certinho, tudo belezinha. Você não precisa morar no Uruguai para ter ali uma otimização de impostos. Você pode gastar aqui no Brasil tendo uma estratégia lá no Uruguai, tá bom? E para fechar, então, o que podemos aprender com a mentalidade milionária dos suíços? Automatize suas economias, viver abaixo da sua possibilidade, investir em habilidades de alto valor, pensar em longo prazo globalmente e diversificar além dos bancos e fronteiras. E aqui o Arthur para fechar, o caminho da riqueza é uma maratona. Você está pronto para percorrer? Pessoal, plantar é opcional. Ninguém é obrigado. Mas se você não planta nada, você não vai colher nada. Então, a colheita, ela é obrigatória. Só que você precisa começar a plantar. Hoje, eu estou colhendo o que eu comecei a plantar há mais de 10 anos. E eu ainda estou plantando algumas coisinhas para colher daqui 15, 20 anos. Então a gente precisa pensar a longo prazo. Ah, mas eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas e se você viver? De 20 a 30 anos, 35, você tem energia, você tem disposição para fazer as coisas. Agora, com 40, com 50, com 60, o negócio começa a ficar mais complicado. Agora, investir no mercado financeiro não exige força física, mas exige conhecimento, exige estudo, tá bom? Arthur, parabéns por essas informações que você colocou aqui dos suíços. Recomendo, vou deixar na descrição. Isso aqui é obrigatório. É obrigatório. Façam isso aqui nesse ano de 2025 para você começar a ter uma mentalidade diferente, tá bom? No mais, até o próximo vídeo.